Presidente Bolsonaro sanciona com vetos a medida provisória da liberdade econômica. Governo desbloqueia o orçamento e libera 8,3 bilhões para gastos dos ministérios. Homem é amarrado e leva choques em outro caso de tortura em supermercado de São Paulo. Greve global pelo clima leva milhares de manifestantes às ruas em 150 países. José Barroso Tostes Neto é o novo secretário da Receita Federal. Profissão de síndico pode gerar boa renda, mas é preciso ter talento e gostar de gente. No Quênia, em vez de listras, esta zebra nasceu com bolinhas. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O presidente Jair Bolsonaro sancionou hoje a medida provisória 881, que recebeu o nome de liberdade econômica. O presidente também passou por exames médicos. Ele está se recuperando bem e confirmou que vai viajar aos Estados Unidos para a Assembleia Geral da ONU. Por volta das 9 da manhã, o presidente Jair Bolsonaro chegou a este hospital em Brasília, onde realizou exames para verificar o estágio da cirurgia feita na semana passada para corrigir uma hérnia no intestino. Logo depois, durante uma coletiva de imprensa, o porta-voz da presidência, Otávio Rego Barros, acompanhado pelo médico Antônio Macedo, responsável pela cirurgia, informou que o resultado da avaliação foi excelente. O presidente encontra-se há 4 dias da alta hospitalar em excelentes condições clínico-cirúrgicas, tendo sido liberado para dieta leve, programada a reavaliação em 7 dias. Nosso presidente está pronto para o combate, com a viagem assegurada a Nova York, no próximo dia 23. De acordo com Antônio Macedo, Bolsonaro terá que seguir algumas orientações médicas na ida para os Estados Unidos, já que se trata de uma viagem longa. O risco, segundo ele, é de problema vascular. Mas ele está com meia elástica, protegido, ele toma todo dia uma injeção de anticoagulante, vai tomar durante a viagem, e foi orientado que durante a viagem ele não permaneça muito tempo sentado, caminhe um pouco no avião e fique a maior parte do tempo deitado na cama que tem à disposição dele na viagem. Mais tarde, o presidente Jair Bolsonaro participou de uma solenidade aqui no Palácio do Planalto, onde sancionou a medida provisória 881, também chamada de MP da Liberdade Econômica. A medida visa diminuir a burocracia e facilitar alguns processos com o objetivo de incentivar a abertura de novas empresas e iniciativas individuais e empreendedoras. Os pontos principais da MP foram mantidos, como o fim das licenças e alvarás para atividades e empreendimentos de baixo risco. Já a autorização para o trabalho aos domingos e feriados, sem contrapartida aos trabalhadores, foi retirado do texto. Segundo o secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, Paulo Webel, a medida é o caminho da prosperidade e poderá gerar 3,7 milhões de empregos em 10 anos e até 7% de crescimento no produto interno bruto. E é isso que essa medida provisória está fazendo. Ela amplia a liberdade dos cidadãos, ela amplia e dá mais liberdade para dia horário a trabalhar, praticar diferentes preços, segurança jurídica aos contratos e também limites à desconsideração da personalidade jurídica. O presidente Jair Bolsonaro comemorou a sanção do projeto e disse que esse é o primeiro passo. Bolsonaro comentou sobre a vontade de implantar um projeto que não trate apenas do primeiro emprego. Nós devemos estudar um projeto, não o meu primeiro emprego, mas a minha primeira empresa. E nós queremos dar meios para que as pessoas mais se encorajem, tenha confiança e uma garantia jurídica de ao abrir um negócio, se der errado lá na frente, ele desiste, vai levar sua vida normalmente e não vai fugir da justiça para não ser preso.
O governo federal prorrogou a operação das Forças Armadas no combate a focos de incêndio na floresta amazônica. A medida foi tomada porque o tempo continua seco na região. O envio das tropas à região amazônica completa um mês na próxima terça-feira, quando venceria o prazo do decreto original. Por isso, o presidente Jair Bolsonaro autorizou estender a operação até o dia 24 de outubro. As Forças Armadas estão promovendo ações de apoio ao combate de incêndios nas áreas de fronteira, terras indígenas, unidades federais de conservação ambiental e outras áreas dos estados afetados. O custo para manter os homens na região não é baixo, representa um investimento diário de R$ 1,5 milhão. Para o governo, esse é apenas um exemplo do empenho das autoridades no combate aos incêndios, tema que foi alvo de críticas pela comunidade internacional. Nesta semana, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, validou o acordo para a utilização do fundo bilionário da Petrobras em ações na Amazônia. Serão destinados R$ 630 milhões para esse fim. O dinheiro vai ser uma boa ajuda para os cofres públicos, mas outras áreas preocupam o governo. A Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso, e áreas do Mato Grosso do Sul também registraram incêndios. Os governos estaduais decretaram situação de emergência e pediram ajuda pontual das Forças Armadas no envio de aeronaves e equipes. A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil anunciou o envio de ajuda para atuar na região do Pantanal. Importante parceria do governo federal com o governo do Distrito Federal para apoiar outros estados em situação de desastre. Isso demonstra que o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil funciona e que nós usamos todos os recursos humanos e logísticos existentes no país e, nesse caso, nós estamos custeando toda a operação do envio dos bombeiros, das viaturas e da aeronave para atender ao estado do Mato Grosso do Sul. A Polícia Civil decidiu apurar um caso de tortura em um supermercado da Zona Sul de São Paulo. O vídeo circula nas redes sociais desde a semana passada e mostra o suspeito levando choques e apanhando. O homem aparece com as calças abaixadas e uma corda no pescoço. Ele é cercado por pelo menos 3 pessoas. Os seguranças dizem que o suspeito teria roubado carnes. Trisca a mão na porta. Trisca a mão na porta. Trisca a mão na porta. O caso ocorreu em março de 2018 no supermercado Extra, no Morumbi, área nobre de São Paulo, mas só chegou ao conhecimento da polícia agora. Foi aberto um inquérito para investigar o caso e identificar os agressores e a vítima. A empresa Comando G8, responsável pela segurança da unidade, informou que registrou boletim de ocorrência por tortura, assim que soube do caso pela internet. Também indicou um suspeito de ter participado do espancamento. O Extra lamentou o caso e destacou que proíbe categoricamente o uso de qualquer tipo de violência. Se condenados, os autores da tortura podem pegar até 8 anos de prisão. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Edson Fachin, esteve hoje em Santa Catarina e apresentou um balanço dos processos da Operação Lava Jato no STF. Fachin também falou sobre a importância da imparcialidade. E, sem citar nomes, destacou que juiz não investiga e não acusa. O ministro fez uma palestra no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Fachin defendeu o respeito à Constituição e destacou a importância do ex-ministro Teori Zavascki, de quem herdou a relatoria da Operação Lava Jato no STF após a morte do colega. Teori faz falta. É uma falta que fala, não só aos catarinenses, não só ao Poder Judiciário, mas a toda a sociedade brasileira. É uma falta que diz, é uma falta que se expressa num silêncio eloquente. Márcio, Paulo, todos nós sabemos por quê. Deixou-nos, Teori, um legado, porque ele fez a diferença. Foi um ser que fincou raízes e projetou asas. E este legado quer nos dizer que, antes e acima de tudo, devemos tomar a Constituição como bússola,
compreendendo o locus da resposta punitiva do Estado como legítimo. Delitos devem ser punidos nos limites da lei e nos limites da Constituição. O ministro também fez um balanço da Operação Lava Jato. 180 inquéritos tramitaram no STF em 4 anos. 62 estão na relatoria de Fachin. 25 denúncias foram apresentadas e 10 convertidas em ações penais. 112 colaborações premiadas foram homologadas e os acordos devolveram aos cofres públicos 800 milhões de reais. O ministro ainda falou sobre a atuação de juízes e destacou que não se pode seduzir por argumentos de ocasião. Juiz não investiga, nem acusa, julga. Juiz não assume protagonismo retórico da acusação, nem da defesa. Juiz não carimba denúncia, nem se seduz por argumentos de ocasião. Juiz não condena nem absolve por discricionarismos pessoais. A consciência de um magistrado são os limites racionais do ordenamento jurídico. São os seus deveres que prestam contas na fundamentação de suas decisões, na coerência de seus julgados, jamais fazendo da teoria normativa um tablado de teoria política. A função de síndico requer muitas habilidades diferentes e, por isso, é bastante complexa, não é, Regiane? Motivo pelo qual muita gente se recusa a assumir o cargo. Haja responsabilidade, né, Jaquino? Agora, para evitar atritos entre os moradores, muitos condomínios buscam a ajuda de síndicos profissionais. E olha que essa profissão vem crescendo no Brasil e o salário é atrativo. Morar em um condomínio tem muitas vantagens, segurança, conforto, mas cuidar disso tudo não é fácil. E para encarar esse verdadeiro abacaxi que muita gente não quer assumir, existe uma pessoa responsável por administrar tudo isso, o síndico. O Luiz é formado em jornalismo, mas atualmente desempenha essa função tão indesejada. E de onde surgiu a ideia, né, de investir nessa nova profissão de síndico profissional, de administrar o condomínio dos outros? Virou uma paixão. Depois que eu fui síndico do condomínio onde eu residia, virou uma paixão. Eu gostei e eu gosto de fazer isso, né? E aí comecei a aprender e fiz curso, acompanhava as obras e tudo e entendia bem com os condôminos. Houve algumas assim, resistências no começo, tem sempre alguém contra, né? Mas depois acaba tudo se pacificando. A maioria das pessoas não tem ideia da verdadeira responsabilidade desse profissional. Ouvir a reclamação dos moradores é apenas uma parte do que o síndico faz. Ele precisa entender de contabilidade, legislação e até mesmo de como funciona a manutenção do imóvel. Como é que é ter um síndico, né, profissional aqui no prédio e não um morador, como acontece em outros condomínios? Eu acredito que seja uma coisa normal, tanto faz morar aqui, não morar aqui, ele é profissional, é ótimo, melhor porque ele está por dentro de tudo, não é? Como profissional, ele é um cara gabaritado, ele tem uma formação para o métier dele. Então, eu como morador aqui do prédio há mais de 30 anos, e agora nós tivemos o prazer de contratar o seu Luiz, o meu prédio melhorou 100%. O aumento do desemprego fez com que a função de síndico se tornasse uma opção de trabalho. Existem instituições de ensino que apostam nisso e oferecem curso para quem quer se especializar nessa área. O mercado ele tem muito mais demanda do que a procura por curso. Então, a oferta de unidades que estão sendo inauguradas desde o começo do ano só vem crescendo. O síndico morador, que a gente também chama de síndico orgânico, ele pode trabalhar gratuitamente, como na maioria dos casos, ou ele pode receber uma remuneração indireta que pode cobrir parcialmente as suas despesas. Já o síndico profissional, além de ter as mesmas responsabilidades que o síndico morador, ele tem um perfil mais autônomo, ele é como se fosse um empresário. Então, as responsabilidades são as mesmas, de administrar o condomínio, trabalhar em equipe, ser calmo, antes de tudo, porque vai trabalhar com pessoas.
Para se ter uma ideia, o número de síndicos profissionais aumentou 35% do ano passado para cá. E o principal motivo são os salários bem atrativos. Aqui em São Paulo, por exemplo, um síndico profissional chega a cobrar 2 a 3 mil reais para administrar um condomínio médio, como esse aqui, por exemplo, com 50 a 60 apartamentos. Já um prédio maior pode render um salário de até 7 mil reais ou mais. Mas não se engane, se por um lado essa é uma boa profissão, com uma ótima remuneração, por outro lado, as responsabilidades são grandes. Além de gerenciar e estar sempre à disposição, o síndico profissional é o responsável por tudo que acontece no condomínio. E se algo der errado, ele pode até mesmo responder criminalmente. O síndico ele responde pela administração do condomínio, do prédio. Ele é um gestor, então ele responde civilmente e criminalmente. Ele tem que entender da parte jurídica, da parte de contabilidade, da parte financeira. É ele que responde pela conta corrente do condomínio. Tem um trabalho muito sério. E veja a seguir, o governo desbloqueia mais de 8 bilhões de reais do orçamento. E ainda 150 países participaram hoje da greve global pelo clima. O Ministério da Economia anunciou hoje o auditor fiscal aposentado José Barroso Tostes Neto como novo secretário especial da Receita Federal. José Barroso Tostes Neto vai assumir o cargo que era ocupado por Marcos Cintra, demitido na semana passada após uma polêmica sobre a criação de um novo imposto nos moldes da antiga CPMF. Na época, o presidente Jair Bolsonaro descartou o aumento de impostos ou a recriação da contribuição provisória sobre movimentação financeira. O novo secretário da Receita agora terá a missão de estudar uma reforma tributária do Executivo e lidar com pressões políticas sobre a atuação do órgão. Tostes é formado em administração de empresas e em engenharia mecânica. Trabalhou por 28 anos como auditor fiscal da Receita Federal e permaneceu no posto até janeiro de 2011. Tostes Neto foi superintendente da Receita Federal na 2ª Região e secretário de Fazenda do Estado do Pará. Atuou também como consultor no FMI, o Fundo Monetário Internacional, e no BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento. O governo anunciou o desbloqueio de mais de 8 bilhões de reais do orçamento. As pastas da Educação, Economia e Defesa foram as mais beneficiadas. Segundo a equipe econômica, o desbloqueio de recursos foi possível porque os meses de julho e agosto tiveram uma arrecadação acima do previsto. Além disso, houve uma melhora na estimativa do PIB, que é a soma das riquezas produzidas no país. Ao todo, 8 bilhões e 300 milhões de reais foram liberados, dando um fôlego para os ministérios que estavam com a corda no pescoço. O governo vem enfrentando uma enorme dificuldade para tirar os projetos do papel por falta de recursos. Outros, em andamento, foram paralisados ou caminham a passos de tartaruga. O Ministério da Educação será o maior beneficiado neste primeiro momento. Vai receber 1 bilhão 999 milhões de reais. Em seguida, vem o Ministério da Economia e da Defesa. Para o futuro, o cenário é positivo. O governo espera receber mais de 7 milhões e 600 milhões de reais em receitas extras, como repasse de empresas estatais. Essas pastas são grandes. Segunda, diretriz e prioridade do governo. Governar e estabelecer prioridades. E essas pastas, educação, o próprio Ministério da Economia, Defesa, nesse momento, são colocadas também como prioritárias. Mesmo com a liberação de recursos, o governo ainda está segurando outros 21 bilhões de reais em relação aos valores aprovados pelo Congresso Nacional na Lei Orçamentária de 2019. O objetivo é cumprir a meta para as contas públicas. Por lei, os cofres públicos poderão ter um rombo de até 139 bilhões. Se estourar o limite, o presidente da República pode responder por crime de responsabilidade. E nós não vamos trabalhar com o teto de gastos, nós vamos trabalhar com o piso. E fazendo aqui uma breve descrição, eu tenho uma despesa total. A maior parte dela é uma despesa obrigatória. Cerca de 94% do orçamento é de despesa obrigatória. E a despesa discricionária é algo como 6%, na realidade é até menos,
E o que que se faz? O máximo, o teto da despesa obrigatória, constitui-se um piso para a despesa discricionária. Então, o que a gente quer é baixar o teto da despesa obrigatória, controlar a despesa obrigatória, porque, ao fazer isso, permite com que se crie espaço para a despesa discricionária. O PROCON de São Paulo fez uma operação contra os preços abusivos em postos de combustíveis. 18 estabelecimentos passaram pela fiscalização. Segundo o Sindicato dos Postos, os novos preços já chegaram à capital. E quem precisa abastecer já sentiu a diferença. Estava pagando quanto? Entre 180 e 200 no máximo. Quando tá vazio no osso, e hoje não estava, eu estou pagando R$224. Devido ao último aumento no valor da gasolina e do diesel, fiscais do PROCON fizeram uma operação específica chamada Preço Justo, para verificar se os estabelecimentos estão repassando ao consumidor um preço abusivo. Nós tivemos na semana passada, no dia 14, um atentado na Arábia Saudita que acabou ocasionando um aumento na gasolina e nos demais combustíveis no mundo todo. Na última terça-feira, a Petrobras anunciou o aumento do combustível aqui em todo o Brasil e ontem as principais redes de postos anunciaram o aumento nos combustíveis. Um posto de combustível tem o direito de cobrar o valor que quiser, mas se for constatado que houve um abuso, pode ser multado. E nem adianta o dono reclamar do valor dos impostos que paga. Do valor da gasolina comprada nas refinarias, 28% ficam com a Petrobras. Aí começam os impostos. 29% de ICMS e 16% de CID, COFINS e PIS/PASEP. Ainda tem 14% para as distribuidoras e os postos e 13% é do valor do álcool adicionado ao combustível. No caso do diesel, a Petrobras fica com 55%. São 16% de ICMS, 13% de CID, COFINS e PIS/PASEP, 9% para revenda e postos e 7% do biodiesel. Para saber se o preço passou do ponto, basta comparar o valor da semana anterior com a atual. O que nós temos visto aqui na capital é que existem vários postos que estão com o preço oculto, o preço não está ostensivo ao consumidor. E há uma necessidade, até por uma previsão legal, de que o consumidor ele veja o preço do combustível antes de adentrar no posto, para que ele não tenha nenhum tipo de surpresa. Neste posto, que fica na Rua da Consolação, não havia nada irregular. Normalmente tem, outro dia foi Secretaria da Fazenda, eu acho que tem que se fiscalizar mesmo, porque tem que moralizar o mercado, para a gente é importante, não tem nenhum problema a fiscalização, eu acho que faz parte do negócio de empresário no Brasil. E hoje tomou um susto? Não, a gente não toma susto porque a gente trabalha certinho, então não tem problema. 150 países, incluindo o Brasil, participaram hoje da greve global pelo clima. Milhões de pessoas foram para as ruas em todo o mundo. Os protestos aconteceram um dia antes da cúpula pelo clima da Organização das Nações Unidas, que vai acontecer em Nova York. No Brasil, as manifestações aconteceram ao longo de todo o dia em mais de 40 cidades. O que nós queremos? Justiça climática. Quando nós queremos? Agora. O que nós queremos? Justiça climática. Quando nós queremos? Agora. Com faixas e cartazes feitos por elas mesmas, essas jovens foram para a frente da Assembleia Legislativa no Rio de Janeiro para mostrar apoio à greve global pelo clima. Para a gente ter um futuro habitável, um planeta habitável, ar para respirar, comida, água, a gente precisa resolver esse problema agora, que os cientistas já vêm dizendo o que está acontecendo há muito tempo e a gente não fez nada. A pequena Alice, de 8 anos, trouxe de casa um cartaz bem caprichado feito por ela e cheio de recados. Representa que quanto mais plástico a gente jogar fora do lixo, mais quente vai ficar e vai derreter mais o Polo Norte. As meninas se inspiraram em uma outra jovem, Greta Thunberg. Com apenas 16 anos, a ativista sueca sacudiu o planeta. Um dia na escola, ela percebeu que deveria se mobilizar contra uma catástrofe iminente e sem precedentes. Ela ficou doente, deprimida, emagreceu 10 quilos e foi diagnosticada com a síndrome de Asperger, um dos transtornos do espectro do autismo. Foi nesse período de reclusão que ela prometeu e decidiu que iria fazer algo de bom com a sua vida.
Greta disse que se sentou no chão do lado de fora do parlamento sueco e decidiu não ir à escola. No primeiro dia ela ficou sozinha, no segundo, outras pessoas começaram a se juntar a ela. O ato isolado de Greta causou um efeito em cascata e ressoou por todo o planeta. Em Nova York, os jovens cantaram o seguinte refrão: "Ninguém nos para, um mundo melhor é possível". Milhares de estudantes faltaram à escola para protestar pelas ruas. Eles também tiveram o apoio dos adultos, pais e professores. A cidade que vai receber a cúpula pelo clima da ONU teve o maior número de pessoas engajadas. O maior ato ocorreu em frente ao prédio da cúpula. No Paquistão, os manifestantes protestaram deitados sobre a grama, em passeata com cartazes e em várias outras atividades, inclusive religiosas, até mesmo dançando. Na Ucrânia, os estudantes também levaram seus cartazes e protestos para as ruas. Segundo especialistas, 2020 é visto como o ano-chave no combate ao aquecimento global, para que governantes tomem medidas para manter o aumento das temperaturas médias globais. Na Croácia, os estudantes fizeram um desfile pelas principais ruas de Zagreb, a capital do país. Os jovens levaram instrumentos musicais, cartazes e até um globo terrestre inflável. Enquanto tudo isso acontecia pelo mundo, 40 atletas de 7 escolas da Reserva Indígena de Dourados participaram hoje da primeira corrida pelo meio ambiente. E o evento foi encerrado com um plantio de mudas de árvores em uma área de preservação permanente. O dia começou agitado. Nem mesmo o forte calor desestimulou estes atletas das escolas indígenas de Dourados. E toda esta animação é para participar da primeira edição da corrida Nascente Viva das Aldeias de Dourados. E para esta corrida em prol do meio ambiente, a largada foi dada em frente à escola Tengatuí Marangatu, na aldeia Jaguapiru. 44 atletas, meninos e meninas, percorreram um trecho de 3 quilômetros até a nascente do rio Jaguapiru. E olha só, a Adriana, que é da etnia Kaiowá, é atleta da escola Araporã e ficou em primeiro lugar na corrida das meninas. E também fez a sua parte. Eu vou colaborar com o meio ambiente para plantar árvores. Depois da corrida, todos os atletas e os participantes do projeto vieram aqui para esta área de preservação ambiental na nascente do rio Jaguapiru, onde serão plantadas 75 árvores de 16 espécies nativas da região. Biólogo, este professor é um dos idealizadores e coordena o projeto Nascente Viva. Ele afirma que o esporte e o meio ambiente andam sempre alinhados e que a preservação deste meio é muito importante. Para a filosofia guarani indígenas, a planta faz parte da natureza, que são seres vivos como também seres humanos. O projeto existe há 1 ano e desde então várias mudanças podem ser vistas. As plantas foram plantadas no início, hoje estão com 1 metro de altura, realmente indicando um nascimento novamente essas beiras desse rio, né? E o rio em si, você pode perceber que o rio está bem vistoso, está mais consistente. Então a gente vê esse 1 ano de projeto desse lado mais positivo, né, que é do projeto. E a expectativa é de que mais pessoas abracem este projeto, não apenas aquelas que vivem na reserva indígena, mas toda a comunidade de Dourados. A recuperação desta área não é só para a aldeia, ela se estende para a cidade de Dourados e, por que não, o Brasil e o mundo, né? Porque hoje a gente sabe que árvores é o ponto crucial para daqui para frente sobrevivência dos seres humanos. E veja a seguir a Vale a Dia, investimento em Ilha de Nova Caledônia. E ainda, governo de São Paulo consegue no Japão R$1 bilhão em investimentos. A Vale anunciou hoje que vai adiar o investimento de $500 milhões em uma fábrica na Ilha de Nova Caledônia. O local fica ao sul do Oceano Pacífico e pertence à França. Segundo a mineradora, o adiamento será feito porque a empresa não atingiu as metas de produção.
A direção-geral da subsidiária da Vale, na Nova Caledônia, um território francês do Pacífico, afirmou que o projeto não está suspenso ou paralisado. O investimento apenas foi adiado por um atraso no plano de produção. A unidade hidrometalúrgica está localizada em Goro, no sul da ilha. Em dezembro, a Vale anunciou um investimento de $500 milhões entre 2019 e 2022 em um projeto inovador de armazenamento de resíduos secos, que será adiado para 2024. O projeto tem o objetivo de substituir a bacia atual, onde 22 milhões de metros cúbicos de resíduos úmidos de mineração são armazenados e que está praticamente saturada. Na quinta-feira, a Vale foi condenada em primeira instância a indenizar com mais de R$11 milhões os familiares de 3 mortos pelo rompimento da barragem de Brumadinho em janeiro. Essa é a primeira condenação individual contra a mineradora. No mercado financeiro, o dólar fechou em queda nesta sexta-feira. A moeda norte-americana caiu 0,26% e encerrou o dia cotada a R$ 4,154 na venda. O governo de São Paulo conseguiu captar R$1 bilhão em investimentos e oportunidades de negócios com empresários japoneses. A comitiva paulista encerrou a missão no Japão com resultados positivos e perspectiva de futuras parcerias em médio e longo prazo. No último dia da missão Japão, o governador João Dória participou de um seminário que apresentou oportunidades de negócios no estado de São Paulo. Representantes de pelo menos 20 empresas estiveram presentes. Foram apresentados projetos de parceria e concessão em andamento. A montadora Toyota confirmou o investimento de R$1 bilhão até dezembro de 2020. Serão gerados 300 empregos diretos e outros 3.000 indiretos em Sorocaba e região e no interior do estado. O balanço dessa missão no Japão, em 4 dias, 4 intensos dias no Japão, é bastante positivo, como todas as outras missões que nós realizamos. Essa é a quinta vez que nós conseguimos viabilizar mais investimentos concretos, mais empregos e melhores perspectivas também para investimentos de médio e longo prazo em São Paulo. Também foi fechado um acordo com uma empresa de tecnologia para a implementação de um sistema de identificação facial no metrô e na CPTM, Companhia Metropolitana de Trens. Bancos e investidores japoneses também manifestaram a intenção de participar de ações na área ambiental, principalmente que envolvem preservação. Os japoneses têm uma preocupação ambiental bastante grande, querem oferecer suporte, tecnologia e financiamento de médio a longo prazo para programas de despoluição dos rios Tietê e Pinheiros e outros programas também de reflorestamento e de preservação ambiental. Evoluímos também nos investimentos de infraestrutura, esse é um outro ponto de grande destaque, além do investimento anunciado pela Toyota. São Paulo tem o mais robusto programa de desestatização dos estados brasileiros. São 21 projetos de desestatização em rodovias, ferrovias, a hidrovia Tietê-Paraná, 21 aeroportos regionais, o Porto de São Sebastião, o programa também de capitalização da Sabesp na área de saneamento. E veja a seguir, motociclistas são foco na Semana Nacional do Trânsito. E ainda, um filhote de zebra chama a atenção por ter bolinhas no lugar de listras. Com o tema No Trânsito, o Sentido é a Vida, a Semana do Trânsito 2019 tem como objetivo conscientizar principalmente os motociclistas, que têm sido alvos constantes de acidentes no país. As 2 rodas da motocicleta foram substituídas pelas da cadeira. Foram 11 anos dirigindo pelas ruas de São Paulo, até que um acidente mudou a vida de Jefferson. Eu estava saindo do trabalho e ali na João Dias, estava vindo na João Dias e uma senhora foi fazer uma conversão proibida. E aí acabou acertando minha moto e eu acabei quebrando a coluna, rompendo a medula e 2 costelas e a clavícula. O acidente aconteceu há 8 meses e desde então Jefferson vem lutando para se adaptar à nova condição. Ele não pode mais trabalhar e a rotina agora inclui 6 horas de fisioterapia por dia. No começo é bem difícil, né? A gente fica praticamente imóvel, né?
Agora que eu estou me adaptando um pouco mais, porque até para sair da cama, para fazer as coisas do dia a dia é bem difícil. De cada 10 vítimas de acidentes de trânsito que são atendidas na rede de reabilitação Luci Montoro em São Paulo, 6 são motociclistas, a maioria jovens em idade produtiva, de 20 a 39 anos. O trânsito não é preparado para receber as motos, elas andam entre os carros, o que aumenta muito, né, o risco de acidente. Na realidade, as motos de 2 décadas para cá, elas deram um boom, explodiu, triplicaram, entendeu? O volume delas no trânsito, e os poder público, de uma forma em geral, não se atentou para essa questão e não criaram políticas públicas para quem anda de moto de uma forma em geral. As únicas políticas públicas que a gente vê é punição com multa. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o trânsito brasileiro é o 5º mais violento do mundo. De hora em hora, 5 pessoas morrem nas ruas, avenidas e estradas do país. Mas é bom destacar que a imprudência não é só dos motoristas. Nossa equipe flagrou um atropelamento na rodovia dos Imigrantes. Eu não queria simplesmente seguir a viagem não. Imprudência, né? Tá. Obrigado. A vítima foi um andarilho e o homem admitiu que estava errado. Eu peço perdão pro menino do carro aí, que eu entrei na frente do carro e eles não têm culpa de nada. Eu sou errado. Só nos 6 primeiros meses desse ano, os acidentes de trânsito causaram um prejuízo superior a 96 bilhões de reais. Esse número representa aproximadamente 3% do PIB, o Produto Interno Bruto. E boa parte dessa quantia se deve a pessoas que sofreram acidentes e foram obrigadas a parar de trabalhar, enfraquecendo a mão de obra nacional. É muito dinheiro. É quanto que o país poderia estar crescendo muito mais se não fossem os acidentes de trânsito. Então, campanhas de prevenção poderiam ajudar muito nesse sentido. Os acidentes ajudam a sobrecarregar ainda mais o sistema de saúde do país. A estimativa é que metade das cirurgias são feitas em pessoas que sofreram um acidente. É muito comum que as pessoas tenham algum grau, evoluam com algum grau de incapacidade a longo prazo. Muitos pacientes voltam à vida ativa com algumas adaptações, mas a gente tem pacientes também que acabam ficando com mais limitações. Para variar, a melhor solução é a educação, que funciona como prevenção. Segundo especialistas, essa é a forma mais eficiente de reduzir os acidentes. Durante a Semana Nacional do Trânsito, a concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes promoveu uma ação com os motociclistas. Nós damos informações sobre segurança e manutenção dos equipamentos da moto, que são importantes. Então a gente dá uma olhada no equipamento da moto, dá umas dicas para eles para poder fazer a manutenção nesses equipamentos e dar orientação a respeito do ponto cego. O ponto cego é a distância que ele tem que ficar do veículo de passeio para que ele seja visto no trânsito. É fundamental para conscientizar, né, os motociclistas, para a gente evitar aí os problemas os acidentes, enfim, e perdas, né, isso que é o principal. Aqui é para curtir, para ser feliz. Qualquer acidentezinho na moto pode causar um prejuízo enorme. Verdade. Prejuízo principalmente, quer dizer, bens materiais recupera-se, né, mas prejuízo na integridade física da gente que é o mais importante. Boa viagem! Então. Eu agradeço, bom trabalho para vocês. Abraço. Vamos mudar completamente de assunto agora, hein? Jaquito, se eu te falar a seguinte expressão, deu zebra, o que vem aí na sua mente? Aquela gíria, a mais antiga é a vaca foi pro brejo, né? A mais nova é deu ruim, ou seja, alguma coisa saiu errado. Alguma coisa saiu errado mesmo. Olha só que incrível que aconteceu lá no Quênia. Uma zebra, em vez de nascer com listras, nasceu com bolinhas. Então quer dizer que essa zebra virou aí o diferentão da turma? Foi. Mas parece que este não é o único caso no mundo, não. Na África mesmo, outros filhotes já foram vistos com essa mesma aparência. A natureza está sempre disposta a pregar peças nas pessoas. Todo mundo sabe que as zebras são listradas, mas não é que nasceu uma com bolinhas na Reserva Nacional Masai Mara, no Quênia. Não se trata de uma espécie diferente e nem é a primeira vez que o fenômeno ocorre na natureza na África. Na verdade, o filhote tem uma mutação chamada de pseudomelanismo. A condição genética faz o animal apresentar uma anormalidade no padrão de listras. Listras que, no caso da zebra, são como nossa impressão digital.
A zebrinha exótica ganhou o nome de Tira. E o Jornal das 22 termina aqui. Tenham todos uma boa noite e um ótimo fim de semana. Aproveite bem o final de semana. Fique na paz. Boa noite.